Mas essa vontade, ou esse conceito de vamos lá elevar os indígenas à civilização, isso não soa preconceituoso? Então, hoje sim. Naquela época, não. Por quê? Porque esses índios, eles tinham hábitos brutais, né? Eles praticavam o canibalismo. Então, o pessoal separando canibalismo de antropofagia, né? Antropofagia seria ritualístico e o canibalismo seria somente comer carne humana. Por exemplo, se cai um avião e aí tá todo mundo morrendo de fome, vai comer os cadáveres, isso aí seria canibalismo, não antropofagia. Aqui no Brasil seria, então, antropofagia, porque havia, então, morte ritualística. Então, as tribos todas aqui se matavam, eles não havia conceito de unidade, né? Aqui tinha dois grupos, né, de índios, basicamente, os tapuias e os tupis. Tapuis, depois se achou que o termo era pejorativo, se chama de Gês. E esses dois grupos brigavam entre si, mas entre os tupis eles também brigavam e entre os Gês eles também brigavam. E como é que era a história? A tribo vencida virava almoço ou jantar, dependendo da hora do dia. Entendeu? Ou seja, se matasse a pessoa na hora do almoço, virava almoço. E eles faziam um ritual, né? Isso ficou muito popularizado com o Hans Staden, né? Que é seria um alemão, né? Na época nem tinha Alemanha, que se perdeu aqui na costa brasileira, um soldado da fortuna, e foi capturado pela tribo dos Tamoios, cujo líder era o Cunhambebe. O Cunhambebe era um índio alto, né? Para padrão de um índio, normalmente era baixo. O Cunhambebe era um pouco mais alto que a média. O Cunhambebe colecionava ossos humanos, né? Então ele vencia, ele era muito forte, muito grande guerreiro, dizem que ele morreu até invencível. E ele, então, os caciques e os principais líderes que ele matava, ele jantava, almoçava e escolhia alguns ossos deles para vestir. Então eram hábitos repugnantes, né? Aos olhos, mesmo de hoje em dia, seriam repugnantes. Então os portugueses, frente a isso, principalmente padres frente a isso, resolveram então ensinar os índios que não é certo lutar assim, sem razão nenhuma, e muito menos praticar a antropofagia, né? E a partir disso foi levado até eles a figura de Jesus, o que era? Foi, sim, foi tudo, né? Foi porque como eles não tinham alfabeto, eles tinham uma língua muito pobre, eles só contavam 1, 2, 3 e muitos, né? Eles não tinham, vamos dizer assim, estavam na idade da pedra. Eles viviam de uma agricultura muito rudimentar, eles viviam mais da caça, da coleta. Eles praticavam coivara. O que é coivara? Eles eram seminômades. Alguns dizem que o termo seminômade é contraditório, ou é nômade ou não é. Mas vamos usar o termo seminômade, porque eles ficavam alguns anos ou meses num determinado local. Eles punham fogo no mato, né? E esgotavam os recursos de caça, de coleta. Quando eles viam que o solo já não dava mais por poucas coisas que eles plantavam, aí eles iam para outra região, punham fogo e iam, então, praticando a coivara. Então eles não construíram cidades. Tinha até uma tribo que nem tinha taba, né? Eles construíam ocas, né? Com suas vezes paliçadas, né? De proteção. Depois eles desmontavam tudo ou tacavam fogo, iam para outro lugar e construíam tudo de novo. Eles não tinham essa noção que nós temos hoje de perpetuidade, de construir uma casa sólida, de deixar legado para as futuras gerações, preocupado com o ensino, com o bem do outro. E tudo isso foi ensinado, não foi só a religião, foi tudo isso. Então foi ensinado para eles a agricultura, foi ensinado para eles a pecuária, né? Foi ensinado para eles a lidar com ferro, com madeira de modo adequado e tal. E nós vemos que, ao contrário do que se pensa, o índio gostou dessas coisas. O pessoal fica falando que os portugueses exploraram eles com espelhos, essas trocas. Eles viam isso como vantagem. O pau-brasil para eles era de graça. Agora, espelho eles nunca tinham visto na vida. Nem vara de pescar, né? E nem anzol. Isso aí foi de muita utilidade. Para cachorro também, né? Eles gostaram muito dos cachorros que os portugueses trocaram, é verdade. Por quê? Porque o cachorro alertava a tribo que podia estar atacando eles, né? Então era muito útil. Então o principal objetivo dos portugueses nessa época não era explorar a terra, era respeitar uma missão divina de espalhar a palavra religiosa e com os ensinamentos que vinham junto com essa... Perfeito, foi isso mesmo. Pelos documentos se vê
e pela prática também se vê com esses dados que eu mostrei.